Amém. Estamos felizes a Deus por essa madrugada, alguns amigos, até que eu não vejo bastante tempo. O pastor Zé Luiz já dirigiu essa congregação aqui, já trabalhamos um bocado juntos, muitos amigos, Pamela, ali fui padrinho de casamento, trazer Augusto aqui, e muitos outros amigos aqui, irmão, nessa noite, quando a vigília correndo, eu anotando algumas coisas e Deus me fazendo lembrar de que era uma vigília antigamente. Vigília é a resistência de passar a noite inteira em sacrifício, exatamente isso, dando glórias e louvores e adoração ao Senhor. Coisa que hoje está ficando raro, é vigília, monte, algumas coisas que estão sendo tiradas do nosso meio chamado de evangelho. E por esses dias eu estava lembrando, diante de tudo que foi falando aqui, Deus me fazendo lembrar de algumas coisas. Nosso querido falou do apóstolo São Paulo, coisa difícil de falar de Paulo hoje. Paulo era como se nós colocássemos uma capa nele e chamasse ele de Super Paulo. É como se ele fosse um super-herói de tantos dons e características que ele tinha de Deus. Mas chega uma hora na vida de Paulo que Paulo vai reclamar a Deus, porque o demônio está mandando um mensageiro para nos bofetear de manhã, de tarde e de noite. Irmão, sabe o que nos leva a um degrau elevado com Deus? É exatamente isso que está sendo falado aqui. Deserto não foi feito para crente morrer no deserto. Prova não é feita para crente parar na prova. Crente não foi feito para ser empurrado pelo outro. Crente não é feito para ser reclamão. Crente não, meu irmão, entra na prova, ainda que esteja doendo a tua alma. O apóstolo Paulo, ele vai dizer que em algumas horas que ele tem um espinho na carne. Não relata o porquê o espinho. Alguns vai dizer uma coisa, outros historiadores vão dizer outra coisa, mas relata o fictício dele que nós não temos. Ninguém que comprove firmemente que é isso, o espinho na carne. Uns diz que é uma coisa, outros diz que é outra. Se eu pedir a você para levantar a mão, certamente todos nós teremos um espinho nessa noite na carne. Cada um do seu jeito, cada um do seu jeitinho. Um dói mais, um dói menos, mas nós aprendemos a conviver com esse espinho na carne. O apóstolo São Paulo, ele aprendeu a conviver com isso. Mas eu estou falando do apóstolo São Paulo. Falei isso ontem, que depois de Jesus Cristo só aparece um que diz que fez uma obra grande, só pede para Jesus, e é exatamente o apóstolo São Paulo. Mas agora ele vai reclamar a Deus, porque o demônio vem, e muitas das vezes, por causa desse demônio, tem crente que está parando a sua carreira ministerial. Tem crente que está trocando. Eu dei uma palavra outro dia, o antes usou de bondade comigo na sede, que eu fui falar de Jonas e peguei o texto totalmente contrário do que Jonas fala. O texto vai dizer que Jonas era medroso, ou uma hora Deus faz o peixe polir, vomitar Jonas, enfim. Eu trouxe um texto que Deus me fez lembrar, ouvi outros irmãos falarem sobre isso, estudando a história. Nós vamos lembrar de um texto que é exatamente o que está sendo falado aqui hoje. Tem pessoas que estão investindo a vida toda numa carreira ministerial, mas quando chega na hora de tirar o 10, está jogando tudo fora, está perdendo tudo aquilo que conquistou e aquilo que guardou. O texto vai dizer que Deus manda Jonas ir para Nínive. Foi isso que eu falei lá, não foi? Mas Deus manda Jonas ir para Nínive. Aí Jonas não quer ir. Aí eu vi vários pregadores pregar, porque Nínive é uma cidade terrível. Corta-se o homem no meio, pendura de cabeça para baixo, e tal, pé para cima, cabeça para baixo. Eles arrancam a pele do cara, enfim, todos vocês conhecem a história. Mas todos os pregadores que eu vi até hoje pregam sobre isso. Mas Deus, com bondade, me fez levar em outro lugar. Deus pega Jonas e coloca Jonas dentro de um navio. Diz a história que Jonas desce até Jope, chegando lá encontra o navio indo para Tarso. Ele paga a passagem, o texto diz isso, Jonas capítulo 1. Diz que ele paga a passagem e entra na embarcação. Aquela embarcação não era uma embarcação que vai para o leste e oeste sem rumo. Aquela embarcação era uma embarcação que tinha capitão, tinha uma tripulação dentro dela. E segundo alguns historiadores diz que aquele capitão daquela embarcação havia 25 anos aproximadamente que ele não voltava a casa. Sabe que eu entendo que ele sai, e você sai de casa agora e começa a dar um beijo no seu filho, na sua esposa, em todos os seus filhos queridos, e agora vai viajar. O plano é, quando eu voltar, meu amor, eu vou voltar com uma condição financeira tranquila e nós vamos poder desfrutar o resto da nossa vida. Mas sabe o que acontece? Aquele capitão
seu ministério, mas no meio do caminho está deixando um vento estranho entrar na tua embarcação. Aquele vento não era para o capitão, não era para a tribulação, o vento era para Jonas. Mas Jonas entra dentro do navio de uma pessoa que não tinha nada a ver com a história. Tem gente entrando dentro da tua vida que não tem nada a ver com a tua vida, não tem nada a ver com o teu ministério. Quando esse vento passar, vai estar destruindo o teu ministério, vai estar destruindo a tua vida. Fecha a porta hoje da embarcação. É só você e Deus. Tem gente que está sofrendo porque está comprando vento estranho. Quando Deus diz que Ele prova, Ele diz assim, ó, vai, porque eu te garanto, Deus não nos prova com aquilo que nós não suportamos. Ele diz que Ele nos prova segundo aquilo que nós podemos suportar. Agora diz o texto que lá vem a tempestade sobre o navio. Primeira coisa que eles acham são os bens que estão dentro do navio e começam a lançar para dentro d'água. Eu imagino que com 15 anos depois que ele saiu de casa, ele conseguiu 2 baús cheios de pedras preciosas. Estou parafraseando o texto, não diz isso, mas eu imagino que está cheio. Ele fala assim, esse aqui eu ganhei, eita glória, para mudar a minha vida. Mas veio a tempestade, tem que esvaziar o barco, ficar mais leve, e eles começam a jogar fora. Tem pessoas que são exatamente assim. Para construir o ministério tem que acordar de madrugada, tem que vir para a consagração, tem que separar a vida, não pode ficar de tititi aí, que senão te jogam num vento estranho. Tu não pode ficar de conversa fiada, tu tem que pagar o preço para ler a Bíblia, senão Deus vai usar o do lado e do outro e você vai ficar para trás. Tem que começar a ensaiar para cantar bonito, aí cerca tudo isso, mas quando chega lá no final, abre a porta da embarcação para entrar um vento estranho na tua vida e atrapalha todo o teu ministério. Sabe o que diz o texto? Quando eu comecei a examinar, diz o texto que toda vez, depois de uma grande tempestade, o que sobra? Destroços. Quando você olha, depois que passa furacão, depois que você olha, depois que o furacão passou, só tem coisas, entulho sobre entulho. E diz a história que reconstruir é muito pior do que construir. Construir você pega já no projeto e leva, mas depois que cai você tem que tirar todo o entulho e começar a fazer tudo de novo. Sabe o que Deus está falando nessa noite? Não deixe o teu altar com cinza velha. Tira a cinza velha e bota lenha em cima do altar. Tira o vento estranho da tua vida hoje, meu irmão. Por isso que tem muita gente hoje que está quebrando o ministério, porque está deixando outro vento entrar. Porque quando Deus prova, Ele garante a vitória até o final. Deus não nos prova para nós quebrar, Ele nos prova para nós testemunharmos a sua vitória. Aí tem gente que está quebrando. Está quebrando porque está pegando vento dos outros, meu irmão. Você está quebrando hoje porque você está entrando e deixando outra pessoa entrar na sua embarcação. Embarcação de crente, vai aqui o segredo. Embarcação de crente é você e a tua família. Tranca a porta, como diz os antigos, a porta do teu quarto. Ei, meu irmão, e lá dentro dele vai entrar, como foi dito aqui hoje, na tua intimidade com o Senhor. É dentro do teu quarto. Agora tem gente que conta intimidade para todo mundo. Deus nunca vai realizar o seu sonho, porque você está contando a tua intimidade para todo mundo, meu irmão. Rapidamente eu te contar uma experiência. Eu falo isso para todos os coordenadores de departamento. Eles vêm a mim, pastor, eu tive uma ideia, isso. Eu falei, guarda a tua ideia, porque se o teu caixa estiver vazio e o caixa do outro estiver cheio, ele vai pegar a sua ideia e vai comprar a sua ideia. E depois que a ideia dele estiver funcionando, já era a sua ideia. Ideia, meu irmão, é para guardar. Se Deus deu uma ideia para você, segure a tua ideia, trabalhe o teu caixa e esquece na vida real. Eu cantei uma música muito bonita e vou contar ela para o meu amigo. O seu amigo vai pegar nota, vai no cartório e vai registrar. A música vai ser essa sua. Ei, mas os direitos são todos dele. É isso que eu estou falando, meu irmão. A vida com Deus é uma vida de renúncia, uma vida de separação, é uma vida de adoração.
seu ministério vai quebrar já já. Mas, meu irmão, quem paga preço, atravessar uma rua como essa, numa madrugada como essa, para estar aqui adorando, vai quebrar o seu ministério amanhã. Ei, não sai daqui hoje. Uma palavra de Deus, o seu ministério não vai quebrar. Você vigiava 10, vai ter 20, 30, 40 vezes mais. Quem é que toca guitarra aqui, dos meninos aqui? Guitarra. O senhor tem um sonho? Eu tenho um sonho que cabe no seu bolso. Mas talvez o seu sonho eu não posso pagar. Quer ver o meu sonho? É sentar numa praia durante a noite, acender uma fogueirazinha, pegar um violão com corda de nylon e tocar louvor a noite toda. Simples para o senhor que sabe tocar. Mas agora o seu sonho, de repente eu não posso realizar. Sabe o que eu estou querendo dizer, meu irmão? É que tem sonhos na nossa vida que valem tão pouco. E o teu sonho talvez cabe no bolso do teu irmão. E nós ficamos com a miserenta da covardia e não ajudando e não amamos. Eu falo isso porque aconteceu isso numa convenção futura próxima agora. A moça estava vendendo cocada na calçada, isso não sai da minha cabeça. A moça estava vendendo cocada e os ministros começaram a sair, me dá cocada, todo mundo comprou. Veio o nosso pastor presidente por trás. O que vocês estão comendo? Cocada. Ele pegou a cocada e tirou R$100 do bolso. 100 e deu para ela. Ela falou assim, começou a chorar e falou: moça, eu não tenho troco. Aí ele disse assim: eu não estou pedindo o seu troco, mas por que você está chorando? Ela falou assim: porque eu precisava vender essas cocadas aqui, porque essa cocada vai mudar o meu sonho. Ele meteu a mão no bolso, tirou tudo que ele tinha e disse assim: ó, toma, fica com tudo que eu tenho, porque o seu sonho cabe no meu bolso. Agora eu entendo porque Deus me tirou do rio de Janeiro. Vai lá, agora eu entendo. Deus está te tirando daqui para te levar em algum lugar para responder sonhos de alguém. Jonas, Nínive, não, Senhor, eu vou matar. Se Deus está falando, vai lá responder o sonho de alguém.